Estamos sendo educados para a eternidade e a vida de fé é uma longa lição de obediência. Aprender a sofrer a vontade de Deus, a aceitar tudo o que acontece e a perseverar na esperança. Na prática, isso significa deixar de lado seus desejos e se entregar tudo que você tem dentro de você, na confiança no plano de Deus para a sua vida, mesmo e em momentos especialmente angustiantes. De fato, à luz do sofrimento, o que realmente precisamos é de perseverança. Ou seja, é como suportar as dificuldades. É como você colocar seu coração na fé, na certeza de que o Senhor está com você. É deixar de lado os nossos desejos como uma forma de sofrimento que exige paciência e sabedoria, enquanto aprendemos a suportar nossa própria fragilidade e a confiar em Deus, o que é bem melhor. Para o Filho de Deus, não há decepções na vida, porque Deus dirige nossos passos e usa todas as circunstâncias para nosso bem final. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. Ainda que caia, não será totalmente abatido. Suplicar a Deus por alguma libertação, suplicar-lhe pela vida de um filho ou cônjuge amado, clamar das profundezas por misericórdia em face da perda, como quando ao lado de uma nova sepultura, e ali afirmar a tríplice afirmação do Kadish. O Senhor nos deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É aprender a lição da obediência, rendendo-se à vontade de Deus, recusando-se a desesperar mesmo em meio às nossas dores. Portanto, sofremos para aprender a obediência, pois o que é obediência que não é testada e refinada pelo sofrimento? A palavra diz: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Nós sabemos que isso é como uma canção nos lábios dos judeus, é um mandamento ouvir, ou seja, o Shema, que significa ouvir, é um convite para aparecer, recusando o desespero. É uma afirmação de que a amorosa providência de Deus está no controle de tudo o que é essencial para as nossas vidas. A carne não precisa de lição para se agarrar à sua vida e desejar seus prazeres. É claro. Deus permite o sofrimento em nossas vidas como uma oportunidade de crescer, para afirmar o que é bom em meio à perda e confiar na direção de Deus e finalidades. Não aprendemos obediência à parte do teste de fé. Portanto, a obediência não pode ser ensinada à parte da luta para crer. Lutamos para nos render, com gemidos e suspiros que proferimos. Não a minha vontade, mas a tua vontade, ó Senhor nosso Deus. Lembre-se da oração da serenidade. Deus me conceda serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença. A serenidade ou paz interior vem quando entregamos nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, e a sabedoria vem quando percebemos que essa entrega do coração faz toda a diferença. Esta é a chave para encontrar descanso em seu sofrimento. Só há uma maneira de encontrar descanso: deixar Deus governar em tudo. Qualquer outra coisa que você venha a aprender diz respeito apenas a como Deus tem desejos ou governo. Mas assim que começa a inquietação,
A causa é devido à sua falta de vontade de obedecer, sua falta de vontade de se entregar a Deus. No meio de seu lamento, de dentro do turbilhão de paixões sombrias, indignação, confusão e luta, Deus falou com Jó. E lá Jó aprendeu a lição da rendição diante da beleza e glória irresistíveis do Senhor. Jó disse: ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por meio de seu sofrimento, Jó aprendeu a lição da obediência. Ele teve que abandonar seu próprio conselho sombrio e palavras sem conhecimento, voltando-se ao Senhor em sua fraqueza e necessidade. Jó repudiou sua acusação imprudente de que Deus era injusto e sem amor. Em hebraico, a frase, portanto me abomino, pode ser melhor entendida como eu me retrato do que disse em minha ignorância. Jó encontrou conforto, que é a palavra naham, em voltar para Deus em confiança, apesar de sua provação. O que quer que tenha acontecido a Jó foi o milagre da graça, em que ele foi capaz de abandonar seu próprio entendimento, sua própria exigência de entender, na confiança de que Deus é realmente seu amigo. E esse consolo foi mais do que suficiente. É o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. É impossível para o coração humano acreditar que Deus é misericordioso com ele, mas o maior perigo é o desespero da graça. Fé e graça estão, portanto, intimamente conectados, pois a aceitação e o perdão de Deus são aqueles que acreditam. Não encontramos o coração de Deus nos relacionando com Ele por meio da lei, isso é, apelando a Ele como nosso juiz, mas nos relacionando com Ele por meio da graça, isto é, crendo e recebendo-o como nosso Salvador. O desespero vem de nosso próprio espírito tentando raciocinar ou negociar com a aceitação de Deus. Mas a salvação, ela vem da esperança transmitida pelo Espírito Santo, ou seja, por meio do milagre de Deus. Não estamos sem a ajuda de Deus em nosso sofrimento. Yeshua prometeu que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, seria chamado ao lado para nos confortar na viagem. Confortar significa literalmente dar força. Uma ideia similarmente expressa pelo verbo encorajar, isso é, colocar o coração, ou seja, o núcleo, dentro da alma. Em hebraico, a palavra coragem é expressa pela frase Ometz Lev, que significa forte de coração, denotando uma qualidade interior da vontade e não do intelecto. Ometz Lev significa ter uma determinação interior, uma paixão e uma direção. O caminhar da fé exige coragem, isto é, coração. A mente humana raciocina e, portanto, teme, mas o coração é o centro do nosso ser, o âmago de quem somos. O coração não raciocina, ou seja, como a maneira, mas permite que o amor informe e direcione a razão. Portanto, Deus pede aos nossos corações que confiem nele, e ele não permite que a razão humana calculada com seus medos nos mova no caminho. Quando recebemos a graça de sofrer fielmente, ouvimos o Espírito sussurrando para nós: não tenha medo, viva em mim, ande na luz, eu estou sempre com você.
porque você é meu amado. Baruch Hashem, que nós possamos colocar o nosso coração nessa confiança e aprender o nosso sofrimento, de que independente do que vivemos, da situação que estamos, Deus estará sempre conosco. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe e que Ele guarde o seu coração nessa fé. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.